E aí, gente, bom dia. Vamos lá, voltando à correção do exercício 2. Paramos na letra G, né? Será que dá para ver? G. Então, tem assim, desinformado, nós temos depois goiabada, carro, morfe zero, e J, fregueses. Pra gente fechar aí, fregueses. Deixa eu pegar aqui outra cor. Tá dando pra ver? Desinformado, goiabada, carro e fregueses. Então, aqui a gente tem o prefixo des, o sufixo ada, isso aqui, né, indicando o morfe zero, e o ES. Tranquilo, né, gente? Então, aqui era pra gente classificar, né, pra gente dizer se esses morfemas são classificatórios, se são morfemas derivacionais ou morfemas flexionais, né? Bom, então na letra G tá bem facinho, né? Se eu tenho des, que é um caso de prefixo, deixa eu trocar aqui a cor, des, caso de prefixo eu sei que é derivação, morfema derivacional. Morfema derivacional. Goiabada, eu sei que é um sufixo, né? Eu tenho radical goiabada, né? Sufixo aí na parada. Sufixo eu também sei que é derivação, é um caso de derivação. Então, morfema derivacional. Tranquilo? E carro, eu tenho aí um caso de morfe zero na parada. O que eu tenho para falar sobre isso? Morfe zero aí, né, em oposição a um caso de singular, certo? No singular eu tenho, a gente compara, né, os morfemas, as desinências de singular e de plural pela ausência ou presença de um, né? A presença é do S, né? A presença de plural é marcada pelo S. E a ausência desse S é que classifica, que determina, que caracteriza o singular dos nossos nomes, né? Na verdade, a gente está falando aqui de nomes, né? Então, aí no caso, como é um caso de número é o quê? Flexão, né? Flexão no caso dos nomes, né? Carro é um substantivo, então flexão de número aqui, né? No caso. Se é o caso de flexão morfe zero, né? Flexão de número aqui no caso do singular, então é um morfema flexionável. Morfema flexional, né? Como tá aí, morfema flexional. E no caso de fregueses, também, né, gente? Morfema flexional, né? Morfema flexional, porque aí a gente tem um caso de plural, né? De flexão de número, ok? Gente, seguindo aí com a correção daquele outro exercício que eu havia passado essa semana, né? Aquelas duas imagens de exercício que eu passei, eu extraí da gramática do Bechara, né? A minha de 2006. E aí, no exercício número 1 tá assim, ó. Acompanhe aí na imagem de vocês. Assinale com um X dentro dos parênteses os vocábulos indivisíveis. Vocábulos indivisíveis, ou seja, aqueles que não podem ser desmembrados, né? A gente tem os vocábulos divisíveis e os vocábulos indivisíveis. Esses vocábulos indivisíveis, né, são chamados, são aqueles que a gente
que a gente chama também, né, de elementos mórficos que tem apenas um elemento mórfico aí na parada. Então, esses vocábulos, né, eles não se desmembram, na verdade, em outros, né, eles apresentam essa forma aí, essa única forma, né, e a partir desses, né, é que a gente pode talvez ter aí casos de formação de palavras, mas dessas formas mínimas aí a gente não pode mais dividir, né. Então vamos lá, na letra A tem sol. Vocês consideram sol como que possui apenas um elemento mórfico? Sim, sol é indivisível. Sol eu só tenho, no caso, né? Sol eu não consigo dividir. Então, sol aí eu marco entre parênteses, tá? Eu marco X entre parênteses. Lápis. Lápis também apresenta um elemento, né, apenas, possui um elemento mórfico apenas. Então, podem marcar a letra B também. Na letra C, eu tenho barquinho. No caso de barquinho, né, eu tenho aí o bar. É até uma questão, um fenômeno aí que acontece fonológico, né, desse que aí, substituindo o C da forma original, né, de barco, barquinho, né, a gente sabe que os sufixos, em alguns casos, você pode ter alterações fonológicas, né, alteração, por exemplo, nesse caso aqui, do C pelo que, né, do que o. Então, mas o barco, a gente sabe que tem aí um radical, né, e esse sufixo aí formando uma derivação. Então, dá pra gente dividir. Então, não apresenta apenas um elemento mórfico, apresenta dois, né, no caso. Hoje também é um caso, a letra D aí, né, pulando a letra C, que a gente não marca o xizinho. Então, hoje também é um caso, né, deixa eu colocar aqui, sol, lápis, hoje também, né? São aquelas, os advérbios, né? Na verdade. Baú também é um caso, tá? Baú também apresenta apenas um elemento. Fé, esse é fácil, né? Também apresenta apenas um elemento mórfico. Antes também. As preposições aí, né? Por também, no caso aí, também apresenta. Corredor. Aí, no caso do corredor, é o próprio or, né? É formador de palavras aí no caso. Então, corredor é divisível, né? Veio a partir do verbo correr. Então, aí eu não marco. No L, faz também. Letra L também marcando aí. M, pé. Também, né, gente? Marcando aí. Letra N. Logo, também marquem, tá? Advérbio, né? Mares. No caso de mares, aí a gente tem uma flexão de número, então dá pra gente dividir essa forma aí no caso, né? Esses dois elementos aí. Esses dois morfes, né? Esses dois morfemas. P, cantor. Cantor também pode ser divisível, como é o caso de corredor, né? Esse OR aí no final, formador de palavras. Então tem cante, né? Originalmente do verbo cantar, né? Então aí vocês não marquem. Então, até a letra N marcamos, né? Até a letra N a gente marcou. A O e a P não. A O e a P a gente não marca. Faça. Aí eu tenho caso também, né? Que eu posso dividir também, né? Do verbo fazer, né? Ontem, marcando aí, né? O ontem, o R.
ontem, deixa eu botar o N aqui, logo, né? Logo, ontem. Também marca. Ônix também é um caso, né, de apresentar um elemento mórfico apenas. E televisão também, né? Televisão também é um elemento aí, né? Sincronicamente, né? Porque diacronicamente a televisão tem radicais aí, tem do grego, né? Então aí a gente marca, na verdade, né? Pela ideia que a gente tem dessa palavra no português, também possui um elemento apenas, né? Vamos para 2, gente? Deixa eu apagar o quadro aqui. Assinale, vocês ficaram nessa, né? Quem teve dúvida nessa questão? Assinale o exemplo que contém verbo com sua vogal temática alterada, como o caso de alomorfe, né? Lembrando que a alomorfia, né, ela é um fenômeno que acontece com a troca aí dos morfes. Os morfes, né, que é essa parte física, né, essas partes que a gente chama de partes físicas, né, são chamadas de morfes, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá mares, né, e bolos. Ora, se eu for analisar essas duas desinências, o que acontece aqui? Ambas são desinências de número, certo? Elas indicam um número, flexão de número, né? Indicam a flexão de número. Mas o que ocorre aqui na verdade, né? Esse ES e o S são basicamente diferentes, aí são morfes diferentes, mas é o mesmo morfema, né? O morfe é a parte física. Não mudou? Aqui tem um ES, aqui tem um S. São morfes diferentes, mas são o mesmo morfema, porque representa a significação, né? O sentido que ele é atribuído é o sentido de plural. Então aqui há um caso de alomorfia. A alomorfia acontece quando você tem morfos diferentes, mas que tem uma mesma significação, tá? Então aí vamos analisar nessas questões aí. Na verdade, é a primeira, né? A primeira aí tinha que assinalar, né, a questão que você tinha um verbo aí com o caso de alomorfia. Então, por exemplo, na letra A, né, que é a questão certa, então tem tudo no mundo começou com um sim. Então, a forma verbal a analisar, né, letra A, começou. Ora, se eu tenho esse verbo aqui, né, qual é o tempo verbal que ele está? Se eu for analisar o tempo verbal que ele está, né, é no pretérito perfeito, certo? Qual é a pessoa, né? Pretérito perfeito na pretérito perfeito. Isso aqui é terceira pessoa, né, gente? Ele começou, terceira pessoa do singular, certo? Se eu for declinar, na verdade, esse verbo aí, esse verbo, na verdade, ele é de primeira conjugação. Se ele é de primeira conjugação, qual é a vogal temática que ele vai apresentar? É o A, né? Para saber a vogal temática de um verbo, né, é só a gente colocar ele na forma do infinitivo, retirar a desinência R de infinitivo, e aí esse A ou outra forma verbal, né, por exemplo, vender, né, retira o R, o E é vogal temática, dormir, retira o R e o I é vogal temática. Então, no A, né, na verdade, na sua forma do infinitivo aqui, né, eu sei que a vogal temática é o A,
né? Vogal temática é o A, certo? Tá dando para ver? Ora, mas o que acontece aqui nos pretéritos, no pretérito perfeito, na verdade? Se eu declinar esse verbo, então eu tenho, começou, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Tá bem tortinho aí. Então eu tenho comecei, não é isso? Primeira pessoa, começaste, comecei, começaste, começou, que é essa forma aqui que a gente está analisando, começou, temos começamos, começastes, vós começastes e eles começaram. Percebam, né, que aqui na primeira pessoa e na terceira, deixa eu mudar aqui percebam que aqui na primeira pessoa, né, e na terceira, a gente não mudou. Por que na verdade é uma questão só de fonológica, tá? Continua sendo uma vogal temática, né? Ela representa uma vogal temática. Ela continua com a mesma forma, só que ela só trocou o morfe. Percebo? Ele está pedindo para você analisar isso aqui, ó. Não é a primeira pessoa, é a terceira. Mas na terceira, em comparação com as outras declinações do verbo, né? Eu tenho todas as vogais temáticas em A. Porque é a vogal temática de primeira conjugação, sendo que esse verbo é de primeira conjugação. Mas na verdade, o que acontece aqui na terceira do singular? Né? Já que essa que eu estou analisando, porque essa é da questão, a forma verbal a ser analisada na questão, o que acontece aqui? Se eu for extrair, na verdade, né? Então eu tenho começo radical, o vogal temática e o, esse uzinho aqui, desinência número pessoal. Porque, na verdade, os pretéritos perfeitos, né, eles não têm... O presente e o pretérito perfeito, eles não têm desinência no modo temporais. Então, aqui é a desinência número pessoal, que indica um número e a pessoa, né? Tá no singular e tá na terceira pessoa do singular. Esse U indica a terceira pessoa do singular. E esse U é a vogal temática. Assim como esse E, assim como esse A e os outros demais também, né? Também são desinências, são vogais temáticas aí. O que acontece? E a gente sabe que é um morfema classificatório, né? Como nós já vimos anteriormente. O que acontece aí? Há um caso de alomorfia ou variação, tá? Mas é uma variação apenas na forma física, apenas no morfe. Porque o que acontece? Ele continua sendo uma vogal temática, tá? Esse O aqui mudou, mudou do A pro O. Tá, mudou do A pro O, mas continua sendo vogal temática. Entendeu? Por isso que é um caso de alomorfia. Conseguiram pegar? Então a questão aí, no caso, né, é a letra A, tá bom? Vocês marcaram aí, ok?